Olá a todos, eu sou a Howardine Queiroz, sou da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde eu estudo História do Teatro, História das Artes Cênicas. É um prazer e uma alegria estar compartilhando um pouco da minha pesquisa com vocês. Eu estou num doutorado em andamento, em fase de qualificação, então eu vou compartilhar uma amostragem, né, dos resultados até aqui, pensando que esse movimento que eu estou pesquisando é um movimento que não está sistematizado na historiografia do teatro brasileiro. A gente tem apenas um crítico, que é o Anatol Rosenfeld, que inclusive nesse livro aqui, Teatro em Crise, ele vai falar sobre, ele vai discorrer um pouco sobre esse casal, né, sobre a campanha do casal, que mais para frente eu vou falar sobre do que se trata. Mas, tirando isso, eu utilizo a metodologia da história oral como uma fonte também importante para descobrir as lacunas, para contrapor com as informações ditas oficiais, né, ali registrada nos jornais. Então, fiz muitas visitas em acervos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, acervos físicos, online, e principalmente os jornais e os periódicos ali do período da década de 60 e 70. Então, essa é uma breve apresentação. Eu sou uma mulher natural de Manaus, Amazonas, do norte do país. Tenho cabelos claros, com algumas mechas, e estou com uma parede de fundo branco e estou usando uma blusa verde estampada e tenho o piercing no septo. Bom, depois dessa minha autoapresentação, eu vou falar sobre o casal Florence e Otto Buchsbaum. Ela de origem francesa e ele austríaco. Eles vieram aí no Brasil, chegaram na década de 30 e 40, né? Cada um, na verdade, no final dos anos 30. E eles se conheceram na cidade de Santos e, além de ser um casal, eles criaram um grupo de teatro amador chamado Teatro Perspectiva de Santos, o PERSAM. E a partir desse grupo, eles encenaram uma peça chamada Pedro Mico, de Antônio Calado. Então, a Florence, ela dirigiu essa peça e o Otto, ele ficava no lugar mais de supervisionar. Então, ela criava as músicas, enfim. E eles se apresentaram num clube chamado Wit Club. E reuniram ali os amadores, não tinha remuneração alguma, né? Mas eles ficaram apresentando essa peça que tratava do Pedro Mico, que era aquela figura do malandro carioca, né? Então, eles adaptaram a peça para um espaço de teatro tradicional, né? De palco italiano. Só que desde esse momento eles perceberam que não era esse o intuito do grupo, né? O mais interessante era levar essa peça para o maior número de pessoas possíveis. Então, o que eles fizeram? Eles abandonaram o palco italiano e passaram a se apresentar nos morros de Santos, né? Santos é uma cidade que tem muitos morros, então eles subiam os morros todos os finais de semana, se apresentavam em periferias, em praias, até dentro de um navio eles apresentaram, então, de um porta-aviões, né? Então, assim, apresentações em espaços muito curiosos e não formais. E ali eles entenderam que se tratava do teatro de rua, né? A gente não tinha nesse momento um estudo, algo sistematizado sobre o teatro de rua, então nesse quesito existe aí sim um certo pioneirismo, mas também nesse discurso do casal tem também algumas coisas enviesadas, né? Eles em algum momento se intitulam como pioneiros do movimento do teatro popular brasileiro, e não é bem assim. A gente tem experiências anteriores, desde os anos 40, ali com o Pascoal Carlos Magno, que vai criar o Teatro de Estudantes do Brasil, né? Vai organizar esses grupos de teatros secundaristas, depois vem o movimento de teatro universitário. A gente teve algumas experiências ali no Recife também, de organização, de teatro popular, amador, enfim. Mas é justamente esse discurso também que eu estou analisando, né? Então, o TEP surge aí em 67, eles ficam um ano, 68, até mais ou menos 69, aí circulando, né? E sem aparatos técnicos, porque era exatamente esse o objetivo, né? O teatro popular você deve apresentar com menos recursos possíveis, justamente para você conseguir atingir pessoas em lugares remotos. Então, eles contavam apenas com figurinos, eles chegavam nos lugares de uma forma muito, né, informal mesmo, conversavam com as pessoas, anunciavam que ia ser apresentado ali, e cada um trazia uma cadeira, uma mesa, os elementos, e a peça ia se configurando. Então,
existem muitos depoimentos nos jornais, né, de pessoas que nunca tinham visto teatro e que a partir daquele primeiro contato com o TEP, né, enfim, se sentiram em contato com a cultura ali. Então, é muito interessante esse discurso, né? E foi a partir disso que eles resolveram ampliar e criaram uma campanha chamada Teatro ao Encontro do Povo. Então, do PESAM surgiu essa campanha e eles foram circulando por várias cidades brasileiras, apresentando conferências teatrais. Cada uma tinha um tema específico, então teatro medieval, drama e povo, teatro moderno, brasileiro, enfim. Cada palestra, né, correspondia a um dia, então eles ofereciam para prefeituras, para faculdades, e era assim que eles, digamos, divulgavam, né, esse movimento de teatro popular e que eles tanto almejavam, que era contra o teatro comercial, contra o teatro elitizado, contra esse teatro de palco italiano. Então eles levantavam uma bandeira muito forte. E é justamente isso que o Anatol ele vai contrapor, vai dizer, olha, não necessariamente o teatro popular é melhor do que o teatro profissional e vice-versa, né? Tem outras coisas para serem analisadas. E muitos grupos importantes do teatro brasileiro, como o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, fizeram teatro profissional e nem por isso era um teatro aburguesado, né? Então, eu vou também traçar e discutir um pouco isso no meu trabalho de doutorado, entender esses termos, né? O que eles entendiam enquanto povo, enquanto massa, enquanto teatro de elite. Então, eu estou também analisando um pouco esse discurso. Então, o TEP, ele vai, né, circulando sempre por cidadezinhas, sempre do interior, nunca no centro, né? Nunca no eixo, assim. E é sempre importante frisar que a gente está falando de um momento de ditadura civil-militar no país, que em 68 vai ficar cada vez mais forte, mais repressiva também. Então, também eu penso que muito por isso o grupo PESAM acabou se desfazendo. Primeiro que eram amadores, estudantes, e a própria Lisete Negreiros, que foi uma atriz que eu entrevistei para o trabalho, que participou desse grupo, ela afirma que eles começaram a sentir medo, né, de perseguição, que o casal era vigiado, então assim, eles acabaram se afastando também por conta disso, né, é um dado curioso, assim. Então, também pela questão, eles queriam, depois de Pedro Mico, encenar um outro texto, que era do Otto, né, com outro dramaturgo, com Luiz Marinho, que era do Nordeste, mas que o texto foi censurado, enfim. E aí, com todas as dificuldades, inclusive financeiras, eles não levaram o projeto adiante. Mas sempre baseado em culturas populares, né, textos de autores populares, porque eles achavam que isso era uma forma também de entrar em contato com a cultura do povo, né, com o folclore. Então, eles traziam também esse discurso. Então, depois dessa campanha, em 72, mais ou menos, que é o primeiro registro que a gente tem, eles criam um jornal, que é uma espécie de suplemento cultural, chamado também, né, que leva o mesmo nome do movimento, Teatro ao Encontro do Povo. Esse jornal ele não tem uma numeração regular, às vezes ele sai de 4 em 4 meses, depois se tornou mensal, mas tem vários números, ele durou mais ou menos até 1977, que é o último registro que a gente tem. Eu consegui esses jornais pelo filho do casal, Paulo Buxbaum, mas também encontrei alguns exemplos na internet, em acervos, na verdade, né? Então, eu consegui reunir aí uma ampla gama para analisar um pouco do discurso, né? Então, o Teatro ao Encontro do Povo, que nomeava esse casal, era um primeiro pilar muito importante, um patamar muito importante do discurso do casal, porque para uma abertura cultural, para uma renovação, que eram os grandes lemas ali abordados, era necessário, eles trabalhavam com teatro de rua, né? Então, saíam artigos, muitas coisas relacionadas ao teatro. Com o tempo, esse jornal ele foi também se ampliando, né? Inclusive no número de páginas, foi um jornal com quase 20 páginas, né? E nessas páginas vinham artigos de todo tipo, assim, muito pelo viés social, mas sempre com caráter muito crítico, né? Então, e sempre no jornal é que eles vinculavam o chamamento para esses grupos de teatro. Então, você quer fazer parte da campanha Teatro ao Encontro do Povo? Escreva para o nosso jornal, que nós mandaremos livros, mandaremos materiais, textos. E foi, inclusive, dessa forma que eu conheci esse casal. Enquanto eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado em Manaus, eu estava estudando um grupo de lá. E um dos artistas falou que se correspondeu com esse casal,
né? Que o casal enviou um texto chamado Troco e foi com esse texto que eles encenaram em Manaus, enfim, e ficaram ali um tempo, né, tendo contato com essa campanha. Isso aconteceu em outras cidades também do interior. Então, também um dos meus objetivos é entender quais foram as regiões. Existiu algum grupo ali que ficou maior tempo com esse casal, né, em contato? Qual foi o diferencial? E eu já conversei com alguns artistas que falaram que teve um diferencial, que eles foram importantes, mas é muito difícil, né? Muitas pessoas já faleceram, é um material que não teve uma sistematização, né? Então, o mais interessante é que existiu esse jornal, né? Que comprova algumas coisas. Mas também um outro dado até contraditório é que, embora no jornal apareçam vários nomes de figuras que escreviam esses artigos, em depoimento, os filhos afirmam, né, os dois filhos que eu entrevistei, afirmaram que o pai escrevia basicamente sozinho. Ele dirigia o jornal basicamente sozinho. Então, ele criou aquelas figuras, aquelas personas, cada uma com seu estilo de escrita, mas que na verdade se tratava do pai. Eu não sei até que ponto isso é totalmente verdade, se realmente não tinha um outro colaborador, porque no jornal, em alguns momentos, é citado: Thales Lima está agora viajando, procurando saber como anda o teatro de rua no país, e na próxima edição ele vai escrever sobre tal coisa. Então, mas é interessante analisar também esse lado fictício, né, do trabalho aí desse jornal. Mas foi um jornal que me parece que chegou em muitos lugares, inclusive fora do país, né? De uma forma, claro, um envio mais pessoal, até porque é isso, né? Existiam, claro, que outros jornais de esquerda, jornais alternativos, mas a princípio eu acredito que ele não tinha uma rede de distribuição, até pensando no período da ditadura, mas posso estar enganada, a gente ainda está nessa fase de analisar. Eu imagino que a pessoa escrevia para o jornal e recebia, né, essa correspondência. E aí o que acontece? Já para encaminhar para o fim, o jornal depois, né, é nomeado como abertura cultural, e aí vão surgindo outros interesses sociais, ecológicos, não que antes não tivesse, mas isso acaba ganhando um pouco mais de proporção. E já no final do trabalho, perto dos anos 80, a gente não tem mais notícias de por que o jornal acaba, pelo menos eu ainda não cheguei nessa parte da análise, mas eles criam uma ONG chamada Resistência Ecológica. Então, eles passam a militar, digamos assim, né, e a se corresponder, a viajar, inclusive, para a Europa, para os Estados Unidos, para entrar nessas campanhas de desarmamento nuclear, em defesa da floresta, do clima. Então, o interesse do casal passa a ser outro, e o teatro acaba ali desaparecendo do radar, digamos assim. Eles moraram até o fim da vida no Rio de Janeiro, onde eles faleceram, e trabalharam com esses projetos sociais, conseguindo inclusive financiamento internacional para esses projetos. Mas então é isso, o meu objetivo é entender o percurso, sistematizar, entender a importância, por onde esse movimento caminhou, por que a gente não tem registros sobre isso nos livros de história do teatro brasileiro, já que foi um movimento que circulou, a meu ver, né? Teve uma certa proporção, muito por conta desse jornal também, e porque apenas um crítico, né, se debruçou sobre esse trabalho. Enfim, então é um pouco essa a dinâmica que tem sido. Eu vou qualificar agora, vou entender um pouquinho melhor se vai continuar nesse caminho ou não, mas esse foi um primeiro recorte aqui apresentado para vocês. Muito obrigada.